Bem-vindos ao nosso novo episódio. E aí, professor? Olá, Walter. Nós dizemos olá, Walter, sempre. E eu vou dizer olá, Martin. Obrigado. Nós teremos uma discussão interessante hoje. E nós precisamos da guia do Espírito Santo. E eu vou orar por nós. Pai Celestial, há tanto engano no mundo hoje. E há tantas vozes lá fora. Nos ajuda a discernir essas coisas. Nos ajuda em nossa discussão. E nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos falar sobre milagres, maravilhas e sinais. Todas essas coisas. Nós já falamos sobre isso, Mateus capítulo 24 e todas essas coisas, mas só para nós nos atualizarmos de acordo com o tempo que vivemos, vamos dar uma olhada em algumas dessas coisas. Há sinais físicos e sinais espirituais. A nossa ênfase hoje é nos sinais espirituais. E nós vamos falar sobre profetas, milagres e maravilhas. É onde o povo de Deus deve prestar atenção, tomar cuidado. Porque nós temos avisos sérios sobre essas coisas na Bíblia. Mas antes de irmos até lá, vamos olhar para algumas coisas físicas que estão acontecendo. Trump decreta a declaração de desastre presidencial para a Califórnia. Há coisas maiores acontecendo. Sempre houve incêndios na Califórnia, mas esses são, de algum modo, diferentes dos outros. Há algumas coisas estranhas acontecendo com isso. Sim, e obrigado ao presidente por sua parceria em garantir essa urgente declaração de desastre capital. A Califórnia está combatendo dois dos maiores incêndios da nossa história. Aproximadamente 600 novos incêndios foram vistos na semana passada. Foram provocados por raios secos. Bem, raios são esperados, mas raios secos significa que não tem nenhuma chuva. Algumas pessoas dizem que não houve nenhum trovão. Isso foi estranho e houve relatórios desse acontecimento em outros lugares. Alguns anos atrás houve tempestade de raios sem relâmpagos, e eles estavam falando sobre o ceder da atmosfera, e isso e aquilo e tal. E o interessante é que esses desastres estão progredindo de uma maneira como nós nunca vimos antes. É interessante que eles mostraram as quedas dos raios, e eles falaram sobre aproximadamente entre 10 a 12 mil raios. Isso é incrível, não é? Vamos dar uma olhada nesse pequeno vídeo e ver o que eles dizem. Então nós tivemos todos esses raios e esses incêndios e as nuvens se foram, e há muitas teorias da conspiração sobre o que causou tudo isso, etc. Mas, seja como for, a Bíblia nos diz que haverá sinais físicos, e o Espírito de Profecia nos diz também isso, que essas manifestações físicas e os desastres levarão as pessoas ao ponto de dizer: nós devemos voltar para Deus. Nós devemos começar a implementar legislações, etc. Mas hoje nós queremos nos concentrar nos aspectos espirituais. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, nós lemos: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Em Marcos capítulo 13, versículo 22, nós lemos: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos.
E Jesus avisou em João capítulo 4, versículo 48, então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não querereis. É incrível que a mente humana parece necessitar de sinais e prodígios. É por isso que Jesus falou, vocês querem os sinais? Então alguém dará os sinais e vocês acreditarão na mentira. A única segurança que nós temos no mundo hoje é a palavra de Deus. Então nós teremos falsos messias, nós teremos falsos profetas, nós teremos falsos cristos, nós teremos sinais e prodígios. Nós temos desejado essas coisas e elas virão. Aqui temos uma citação do livro Maranata, a deturpação da verdade. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Por que não deveríamos acreditar? Porque a Bíblia é tão clara. Quando Jesus vier pela segunda vez, ele não estará nesta terra, nós o encontraremos no céu. Tudo que acontece aqui no deserto não é de Deus. Ao nos aproximarmos do fim, a falsidade estará tão misturada com a verdade que somente os que têm a orientação do Espírito Santo serão capazes de fazer distinção entre a verdade e o erro. Vamos parar um pouco aqui. A Bíblia é bem clara também no livro de Atos, que diz, e Deus deu o Espírito Santo para aqueles que obedeceram. Então, obediência e o verdadeiro Espírito vão de mãos dadas. Precisamos efetuar todo esforço para guardar o caminho do Senhor. Em caso algum, devemos afastar-nos de sua orientação para depositar a nossa confiança no homem. Os anjos do Senhor são designados para manter estrita vigilância sobre os que põem sua fé no Senhor. Estes anjos devem ser nosso auxílio especial em todo o tempo de necessidade. Cada dia devemos aproximar-nos do Senhor com inteira firmeza de fé e olhar para Ele em busca de sabedoria. Aqueles que são guiados pela palavra do Senhor discernirão certamente entre a mentira e o erro, entre o pecado e a justiça. Esse é um critério muito importante. De fato, este foi o fundamento da reforma, a palavra de Deus. O problema é que muitas pessoas usam a palavra, como também dão falsas profecias. Isso é verdade, então deve estar em harmonia com a palavra de Deus e não fora de contexto. Falsos milagres. O povo de Deus está preparado para falsos milagres? Já é tempo que todo obreiro responsável se posicione firmemente na palavra de Deus. Esta palavra deve ser a nossa defesa quando Satanás trabalha com tais prodígios de mentira que, se fosse possível, ele enganaria os próprios eleitos. É então que aqueles que não ficam firmes pela verdade se unirão com os descrentes que amam e praticam a mentira. Quando esses prodígios são realizados, quando os doentes são curados e outras maravilhas são forjadas, eles serão enganados. Estamos preparados para o tempo perigoso que está exatamente diante de nós? Ou estamos permanecendo onde nós cairemos como uma presa fácil dos enganos do diabo? Eu achei interessante que diz aqui que descrentes se unirão com crentes que estão sendo enganados. E eles se unirão. É muito interessante. É muito interessante. Mas, novamente, você deve ficar firme sobre a palavra de Deus. O princípio protestante, somente a Escritura. Mesmo que se pareça, não é, porque não diz assim na Escritura. Simples, não é verdade? Então, Jesus Cristo aparece como uma luz brilhante e conversa com algumas pessoas em algum lugar, e você sabe que não é Ele, porque Ele não virá desta maneira. Correto? Ele virá e todo olho o verá. Haverá operações de milagres de Satanás que enganará muitos. Quando as condições da igreja e do mundo foram abertas diante de mim, e eu contemplei as cenas terríveis que estão diante de nós, eu fiquei alarmada com o cenário. E noite após noite, enquanto todos estavam dormindo, eu escrevi as coisas que Deus tem me dado.
foram me mostradas as heresias que se levantarão, os enganos que prevalecerão, os poderes miraculosos de Satanás, o falso Cristo que aparecerá, que enganará a maior parte do mundo religioso e, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Nós estamos caminhando para problemas muito sérios. Sabe, nos últimos anos, quantos ventos de doutrina têm soprado, mesmo dentro da nossa igreja? E, de repente, os pilares não são mais os pilares, mas são baseados na mentira. Incrível! Muitos sairão de nós dando ouvidos à sedução de espíritos. Uma fé superficial resulta em uma experiência superficial. A luz que me foi dada me mostrou que muitos sairão de nós dando atenção a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. O Senhor deseja que toda alma que alega crer na verdade deve ter um conhecimento inteligente do que é a verdade. Vamos parar aqui. Em outras palavras, o que a igreja tem acreditado desde o seu início, no final, de repente, será questionado. E grupos de pessoas se levantarão e dirão que tudo que nós acreditamos até agora é baseado em mentira, de dentro da igreja. De dentro da igreja. Tudo que é novo e que vem como uma enxurrada deve nos preocupar. E devemos nos perguntar, os reformadores acreditavam nisso, os pioneiros desta igreja acreditavam nisso, sobre o fundamento que foi posto quando essa casa foi construída. Era um fundamento são ou era um fundamento falso? Nós fomos construídos sobre a areia desde aquele tempo. Apenas faça essas perguntas a você mesmo. Eu nem sequer estou mencionando as doutrinas que estão entrando na igreja. Eu não estou mencionando pelo nome. Deixe que todos considerem o que nos últimos anos tem entrado na igreja como uma enchente, em uma forma de ventos de doutrina, e que as pessoas têm dito que se você não acreditar nisso, você faz parte de Babilônia. Não é o sair do último movimento remanescente. Há somente um vomitar. Uma sacudidura. Há uma sacudidura. Uma sacudidura que o sacode para fora. Que todos considerem isso e pensem por eles mesmos. O que tem sido feito proeminente nos últimos anos? E por que não foi feito proeminente antes? Falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Tudo que pode ser sacudido será sacudido. Então isso não nos fará entender a razão de nossa fé? Em lugar de termos tantos sermões, deveria ter uma procura mais próxima da palavra de Deus, abrir as Escrituras, texto por texto, procurando pelas evidências fortes que sustêm as doutrinas fundamentais que têm nos trazido até aqui como nós somos, sobre essa plataforma da verdade eterna. Então, este é o nosso fundamento. Eu vou mencionar um. Quando você começa a falar sobre a divindade de Cristo, então o sino de alarme deve tocar com um toque forte. Então os sinos de alarme devem ser tocados com um som retumbante e as venezianas baixadas, e deve ser erigido um baluarte contra aqueles que atacam a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E as pessoas curadas caíram a seus pés e o adoraram, e ele aceitou a adoração, que nenhum anjo pode aceitar. Quanta evidência você precisa?
Então você tem um espírito de profecia. Nele estava a vida não emprestada, não obtida. Ele disse, eu tomo a minha vida e eu a dou. Ninguém a tira de mim. Eu tenho o poder de dá-la e tomá-la novamente. Quanta evidência nós queremos? E mesmo assim, isso está acontecendo em todo lugar. E Martinho Lutero disse que o Deus que não morreu por mim não é o meu Deus. O primeiro vento de doutrina que voa nessa direção, construa uma barricada diante de você, porque vai se transformar em um tornado. É um Deus pleno e não um Deus menor. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu quero dizer, eu poderia ir em frente para sempre. Eu sou muito apaixonado por isso. Não toque na divindade de Cristo. Ok, eu saí um pouco do meu esquema. Nós já vimos isto antes, mas é interessante como está progredindo. Este é de agosto de 2020. Um rabino israelita diz que ele já está realizando encontros com o Messias. É um Messias muito reservado. Eu achava que quando ele viesse, ele viria como um relâmpago que todo olho veria, de leste a oeste, de norte a sul. Você pode acreditar nisso? Não. Não, você não acredita nisso. Eu não acredito nisso. É interessante que a nação judaica está esperando pelo Messias, mas eles estão esperando por um libertador nacional. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Exatamente, o mesmo erro. Nós queremos ser libertos desse vírus que se chama pecado. As pessoas estão preocupadas com o vírus chamado coronavírus, mas deveriam estar preocupadas com o vírus chamado pecado. Então, aqui eles estão tendo encontros secretos. Novamente, esse rabino é bem conhecido, é o rabino Z. Schultz. Ele diz que Kanevsky e outros rabis místicos ocultos. Isso é muito interessante, porque eles também acreditam que em qualquer tempo da história deve haver 36 pessoas justas no mundo. 36 deles. E eles nem sequer sabem que são justos. Mas por causa deles, Deus poupou o mundo inteiro. Por causa desses 36 justos. E provavelmente serão da comunidade judaica. E provavelmente um desses rabinos, mas eles nem sequer sabem que eles pertencem a esses justos. Agora, o número 36 é interessante, porque isso se relaciona às constelações das estrelas. Na verdade, é uma visão espiritualista e cabalista. 36 salas e o zodíaco, e cada sala deve ser ocupada. Isso é espiritualismo misturado com religião. Então ele começa a sua entrevista explosiva de 3 horas com um aviso. O processo de redenção está prestes a acontecer muito rápido. É importante que as pessoas permaneçam calmas e firmes para agir apropriadamente e adequadamente no tempo certo. A redenção de que eles estão falando aqui não é a redenção do pecado. Esta é a redenção das circunstâncias, certo? A questão de que o Messias está mais próximo do que nunca agora é uma questão de vida e morte. Vocês não ouviram falar de Gog e Magog? É interessante que eles vão para lá e para cá, e isso é uma confusão total. O que nós estamos tentando dizer é que o mundo cristão está sendo arrastado para essa filosofia do Messias judeu que está vindo. O qual é um termo errado, porque o mundo cristão acredita que o Messias já veio e voltará com poder e grande glória. Como que você pode acomodar 2 versões do Messias? É muito interessante que você tenha comentado isso, porque eu comecei a pensar sobre isso e é quase impossível. Você tem o primeiro Messias, em quem os cristãos acreditam, que veio e virá pela segunda vez.
E os judeus que esperam que o Messias venha pela primeira vez. Se você se confunde com eles e você os torna a mesma pessoa na sua mente, você também vai acreditar no arrebatamento, que é uma teologia jesuíta. Ser levado embora enquanto o Messias está aqui, provavelmente por 1000 anos. É isso quando a confusão começa. É totalmente não bíblico, porque esses cristãos, esses judeus estão esperando por esse Messias para reger a terra por 1000 anos. O que significa quando a Bíblia diz que a sua casa será deixada vazia? Significa que não há nada lá. Agora, esta casa é a nação, não as pessoas. Porque Paulo deixa bem claro que eles foram cortados da videira. Mas porque eles são ramos naturais, eles podem ser enxertados novamente. Mas qual é a condição para você ser enxertado novamente? Você tem que aceitar Jesus Cristo como Messias. Então você é enxertado novamente, porque ele é a vinha. Sim, ele é a vinha. E se você não aceita isso, agora os judeus messiânicos estão aceitando Jesus como Messias. Mas, novamente, há essa diferença de que Jesus é o libertador nacional. É ainda a nação que é proeminente. E a nação governará sobre as outras nações. Esta é a filosofia, mas Jesus veio nos libertar do pecado. O seu reino não é deste mundo. É um milênio que diz que o julgamento será dado aos santos. Então, depois deste milênio, eles retornarão à terra, a cidade santa desce, os ímpios ressuscitam, e vem o juízo e fogo cai do céu e os devora, e não há nenhum inferno eterno que queima. Os resultados do fogo são eternos. Haverá cinzas debaixo dos pés. A Bíblia é muito clara, eles serão como eles nunca foram. Então, isso é uma confusão tal. Esta é uma doutrina jesuíta que está vindo para o mundo. A Bíblia tem um Messias, e esse é Jesus Cristo, o Deus homem. Isso é porque você deve falar sobre a divindade de Cristo. E se você quer misturar todas essas coisas, você deve se livrar da divindade de Cristo. Inclusive, você deve adequar tudo isso ao Imam Mahdi, que é o Messias islâmico. Então, você quer eles todos juntos para coexistir. Então, você tem o Krishna hindu. Como que você vai acomodá-los todos? E há somente um nome no céu e na terra pelo qual você pode ser salvo, e esse é intocável. Se você tira a divindade de Cristo, você pode fazer isso. Sim, você pode fazer isso. Você pode fazer qualquer coisa. Os rabinos superiores buscam por sinais. O Messias está vindo. Então, quais são os sinais pelos quais eles estão procurando? Israel está para ir às urnas pela terceira eleição. Isso foi alguns meses atrás. E eles estão falando sobre o Rabino Amar, o antigo rabino sefardita de Israel. Ele diz que uma lista de sinais significativos do ano passado não podem ser ignorados. Israel parece ser incapaz de eleger um governo. Quantos países são capazes de eleger um governante? Eles estão todos brigando. O presidente Donald Trump, o líder mais poderoso do mundo, como Ciro, apoiou a soberania dos judeus na Terra Prometida. Eles estão unindo o mundo cristão com o mundo judeu. Os reis deste mundo vieram para Jerusalém. Foi quando todos os dignatários foram para as lembranças do Holocausto em Jerusalém. Essas são coisas com as quais nós nunca sonhamos. Como é que podem ser essas coisas se não são a preparação para a vinda do Messias? E aquele acordo de paz provavelmente é considerado um sinal. Sim, tudo tem se tornado um sinal. Mas agora, o que diz na Bíblia que quando o príncipe Charles veio visitar a África do Sul ou a Nova Zelândia, que é um sinal de que o Messias está vindo? Então, de onde está vindo isso? Não é da Bíblia. Então, o Messias está às portas.
E de acordo com o antigo conselheiro espiritual de Amar, ele estava prestes para fazer uma viagem para o exterior recentemente, quando o Rabi Kanevinsky o parou e disse: você está indo para o exterior? Você não sabe que o Messias está às portas? E os sinais? Todos os rabinos desta geração estão dizendo que o Messias está prestes a se revelar. Isso é importante. Todos os sinais que os profetas deram, todos os sinais preditos no Gemara, no Mishnah, no Midrash, todos estão acontecendo, um por um. Tudo que nós precisamos fazer é permanecer fortes por mais um pouco de tempo. Onde está a Bíblia? Então ele conclama todos os judeus para se comprometerem à observância da Torá, em particular, e guardar o sábado. Isso é interessante. O judaísmo ortodoxo tem ensinado por um longo tempo que o Messias somente virá uma vez que os judeus santifiquem o sábado. Você achou isso interessante? Muito interessante. Como isso se conecta ao domingo? Não te surpreende que, em tempos recentes, Israel abriu as lojas, abriu as conveniências, abriu o transporte no dia de sábado e introduziu o paralelo da observância do domingo. Eu achei isso fascinante. Então, pode ser a aceitação de um Shabbat universal. Might there even be an acceptance of a universal Shabbat? É notório quão perto e com a exortação de Rabi Amar, daquela de Jesus e Yeshua, Jesus, fiquem vestidos para a ação e mantenham suas lâmpadas acesas, e sejam como aqueles homens que estão esperando por seu mestre quando ele vier para a casa da festa de casamento. Então eles poderão abrir a porta imediatamente quando ele vier e bater. Você deve estar pronto, porque o Filho do Homem está vindo uma hora que você não espera. Interessante, eles citaram até o Novo Testamento. Comece a orar. Alguns dias depois que o Rabi Amar fez esses comentários impressionantes, o Rabi Avner Efigim expressou uma visão similar em uma entrevista com um portal israelita religioso, Kikar HaShabbat. Efigim é um dos principais rabinos cabalistas do mundo. Isso é misticismo. Sim, isso é misticismo. Agora, a Bíblia não fala contra o misticismo. Então, nós temos todas essas misturas de espiritualismo. A Bíblia claramente diz que a Babilônia do tempo do fim é uma união trina da besta, do dragão e do falso profeta. E o espiritualismo forma um componente muito importante dessa mistura. Do mesmo modo, ele acredita que o que aconteceu aqui no ano passado é o sinal mais definitivo da vinda do Messias. E seria aconselhável, nesse tempo, estudar a Torá e orar. Bom dia, Israel. Jerusalém, das boas-vindas aos reis dos gentios. Um comboio de aviões chegou e todos esses reis vieram visitar Jerusalém. O rei Filipe da Espanha, o rei William Alexander da Holanda, o rei Filipe da Bélgica, o príncipe Charles, o sucessor do trono da Noruega, o príncipe Haakon Magnus, e outros convidados, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, o presidente da Itália, da Bulgária, da Croácia e de inúmeros outros países, e Vladimir Putin. Então, esses são sinais da vinda do Messias. Você pode fazer com que qualquer coisa se torne um sinal. Nós devemos nos apegar à Bíblia. O Estado de Israel, a restauração de Israel, quando a Bíblia fala de Israel, Israel do tempo do fim, significa aquele que lutou com Deus e venceu, que tinha o nome de Jacó, e o nome foi mudado para Israel. E a Bíblia é bem clara que quando você está em Cristo, você é o Israel de Deus. Então, nós vamos de um Israel tipológico, literal, a um Israel espiritual. Então, qualquer um que aceita Jesus Cristo
como Salvador da sua condição pecadora, este é aquele que pertence ao Israel de Deus. Então, este Israel não está na Bíblia como uma entidade física, porque quando diz que sua casa será deixada deserta, é o que significa como uma entidade política. Individualmente, aceite a Cristo e você pode ser enxertado. Agora nós chegamos aos profetas do mundo ocidental e se torna muito fascinante. Nós devemos ser muito cuidadosos e ter a certeza que estamos trabalhando com um fundamento bíblico. Bem, quando nós vamos ao mundo ocidental e nós olhamos para alguns dos profetas desta era, pessoas que têm visões de Deus, nós temos um vídeo muito interessante aqui com o Sid Roth, que tem um canal no YouTube chamado Sobrenatural, e ele está falando com um pastor, Jeff Johnson, que escreveu um livro intitulado O Destino da América de Deus. Ele está falando sobre Donald Trump e a probabilidade ou a vitória definitiva de Donald Trump. Ele se refere a uma visão ou um encontro que George Washington teve. O interessante é que essa visão é uma profecia sobre os Estados Unidos da América. E quanto tempo eles existirão, etc, etc. E nós temos que pôr isso em contexto com a Bíblia. Então, deixe-me falar um pouquinho sobre George Washington. Nós sabemos que ele era um maçom do alto escalão, e há muitas fotos dele com seu avental, nas cerimônias, etc. E alguém pode se perguntar se essas visões eram visões necessariamente de Deus. Mas o mundo todo está entusiasmado por causa disso. Então, o Sid Roth é um judeu messiânico, é um judeu que aceitou Yeshua, como ele diz. Isso compõe o cenário, porque essa é a promoção do mundo religioso de hoje. E nós precisamos discutir isso, porque até os eleitos terão que determinar isto é de Deus ou isto não é de Deus. Então, vamos dar uma olhada nessa entrevista e vamos parar ocasionalmente, porque há coisas interessantes que estão sendo ditas. De fato, naturalmente, eu não acho que Trump realmente terá chance se você acredita em eleições. Mas eu acredito em Deus e eu acredito que Deus vai triunfar nas eleições. Deus vai triunfar nas eleições e seria assustador se Biden vencesse, mas ele não vencerá. Eu vi claramente, eu vi a primeira eleição presidencial. Eu era uma das poucas vozes dizendo que o presidente Trump seria eleito. Recue e observe o que vai acontecer. Deus vai reverter a situação. Ele vai vencer na segunda eleição. E isso faz parte da profecia. Está escrito neste novo livro, Trump, O Destino da América de Deus. Fala sobre a visão que George Washington teve em 1777. E quando o anjo visitou George Washington na tenda, ele viu 3 grandes ameaças que iriam para a América. E o anjo conduziu a cada ameaça. A primeira ameaça era sobre a guerra revolucionária, a segunda ameaça era sobre a guerra civil, e ele viu que o país se unia depois desses acontecimentos, o país voltava à unidade. Mas havia outra ameaça, e o anjo disse essa era a mais perigosa. Até hoje, nós ainda não vimos essa ameaça, mas eu acredito que foi isso que George Washington viu em 1777. E o que ele viu foi isso, nuvens negras que vieram de diferentes nações. Elas vieram de todo o mundo e não eram um exército físico. Ele a descreveu como uma nuvem negra que tinha olhos vermelhos ou relâmpagos vermelhos dentro dela. E era um exército demoníaco, uma presença demoníaca. E ele viu prédios queimando. Olha o que está acontecendo no nosso país agora. Ele viu prédios queimando. Ele viu todos os tipos de pessoas lutando e milhões de vozes gritando. E ele disse que ele viu isso. É como uma tela de televisão. E eu já participei em encontros proféticos como esse.
como esse profeta de quem você está falando, ele via coisas, e eu vi coisas como essas. E o presidente George Washington viu essas coisas também, e ele disse que parecia que toda a nossa esperança estivesse perdida. Ele disse que o anjo que estava lá na visão tocou uma trombeta, e ele a tocou, e colocou em sua boca e tocou um longo e assustador toque. Desculpe-me, na visão, George Washington usou a palavra Trump, trunfo, foi trumpet, trombeta, mas foi trunfo também. Há um momento que ele fala Trump, depois ele fala Trump. Você pode falar trombeta ou trunfo. Eu acho que está bem claro o que significa, apesar do caos que está acontecendo na América, o anjo colocou uma trombeta ou um trunfo em sua boca e tocou um toque longo e assustador. E diz que a luz de 1000 sóis invadiu. Esse é o fator divino que vocês estão vendo, Sid. O fator divino é que o som daquela trombeta, que eu acredito que é a glória de Deus, a restauração desta nação, que nos levará até o futuro, somente Deus pode fazer isso. Aquele som de trombeta veio na luz de 1000 sóis, invadiu a América e tirou as nuvens negras. E novamente a vida voltou à América. E as pessoas tiveram esperança novamente, e o anjo que estava naquela visão pegou a coroa que dizia união da sua cabeça e colocou no povo, e o povo se curvou e disse amém. E aí o anjo disse mais uma coisa: até que tenha estrelas no céu, até que o orvalho caia sobre a terra, a união viverá para sempre. Vamos parar um pouco aqui por um momento. O que nós vimos aqui foi um recontar da visão de George Washington, que, como eu disse, foi um maçom. Agora, se você lê o livro de Albert Pike, está bem claro quem é o Deus da maçonaria. E definitivamente não é o Deus da Bíblia, certo? Porque ele diz literalmente que é Lúcifer. Outra coisa interessante que ele falou foi sobre essas milhares de luzes. E George Bush pai também mencionou isso quando ele falou sobre a nova ordem mundial. Quando ele falou sobre os milhares pontos de luz. É uma doutrina luciferiana. E nós devemos nos perguntar, Deus usará alguém que está em uma sociedade secreta, que tem uma origem luciferiana, ele usará alguém assim para revelar o futuro do reino de Deus. Ele preenche o critério da Bíblia de como um profeta deveria ser. Um profeta deve ter uma vida exemplar. Um profeta deve ser obediente aos princípios de Deus. Um profeta deve ter frutos em harmonia com o critério bíblico. E todos os outros sinais. Nós não vamos abordar os sinais de um profeta, nós já fizemos isso antes, mas há uma base. Então, tirar algumas palavras da profecia como Trump e aplicar a Donald Trump, isso é forçar um pouco, você não acha? Sim, com certeza. Vamos continuar. Como você mencionou esses dias naquele episódio anterior que nós fizemos, sobre Nostradamus, é tão amplo que eles encaixam tudo dentro dele. Eventualmente tudo se encaixa ali. Esse vídeo é interessante e este livro é proeminente hoje nos Estados Unidos. Muitos e muitos profetas estão se alinhando. Eles têm diferenças e há diferentes aspectos, mas esse é o centro do trabalho do mundo evangélico hoje. Diferentes profetas, mas eventualmente todos vêm para o mesmo ponto. Sim, exatamente. Há lei e há o testemunho. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, não há luz neles. O Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem. Eu não estou falando que Deus não conduz as pessoas. Deus certamente conduz as pessoas. Mesmo pessoas que nunca ouviram sobre a verdade. E os conduz à verdade através do seu Espírito.
Então, essa guia do Espírito Santo se aplica a todos. Mas, para ser um profeta, requer critérios específicos. Eu estou temeroso pelo mundo que coloca fé em pessoas que não se qualificam em termos de critério. Se nós voltarmos no que aconteceu em 1973, com Roe contra Wade, e os líderes não queriam se envolver porque havia uma separação entre igreja e Estado, e essa era uma mentalidade demoníaca e ridícula. Nós devemos levantar as nossas vozes para tê-las contadas nas cortes do céu, para sermos capazes de dar o veredito que Deus quer. Deus está procurando alguém para concordar com Ele, e esta é a igreja. A igreja deve dar a palavra final. De acordo com eles, nós somos os menores, mas nós temos a palavra final. Se o povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, nós vamos mudar o rumo das coisas. Deus está procurando por seu povo, para se envolver e mudar o rumo. Vamos parar aqui e depois nós vamos continuar com este vídeo. O que ele falou que a separação entre a igreja era? Demoníaca? Era demoníaca? Quem também disse isso? O Papa. O Papa. Ele tem certamente muitas coisas para falar sobre a separação entre a igreja e o Estado. Quando nós olhamos para os vários ideais do mundo, e é muito importante que os nossos ouvintes entendam isso, nós estamos lidando sempre que nós estamos lidando com a mentalidade da humanidade, e nós não estamos falando sobre um pequeno grupo aqui, um pequeno grupo lá, nós estamos falando sobre toda a humanidade. Como você muda essa enorme, massiva mentalidade para uma direção que você quer? Dialética hegeliana. Você tem tese, antítese e síntese. Qual é a injunção papal? Pelo que o papado sempre se posicionou a favor? O Papa sempre se posicionou a favor das duas espadas. A espada do Espírito e a espada secular. E o papado deixou bem claro, encíclica após encíclica, que a espada do Espírito é superior à espada secular. E que a espada secular está sujeita à espada do Espírito. Então a igreja sustém a espada divina e o outro sustém a espada secular. E uma está subordinada à outra. Então foi assim que a Igreja Católica Romana governou o mundo na Idade Média. Então, aqueles 10 chifres que governaram nos países europeus e todos os países que emanaram deles, eles são basicamente parte daquele sistema. E em um momento na história mundial, deram o poder à besta, ao poder papal. Eles governaram e usaram o Estado para impor os seus dogmas. E é assim que funciona. Mas, quando o papado governou, a igreja ainda estava separada do Estado. A igreja tinha preeminência, mas o Estado tinha uma medida de independência em termos de governar a nação. Somente quando chegava ao aspecto religioso, a igreja ditava ao Estado. Esse é um modelo, mas quando veio a Revolução Francesa, esse modelo foi dissolvido. E você tem a total separação entre igreja e Estado. Então o mundo secular eliminou a igreja do governo. E desde a Revolução Francesa, esse tem sido o modelo que é particularmente seguido nos Estados Unidos. E agora chegou a um ponto que a moralidade foi jogada para fora da janela. Então, há um clamor para se voltar para esse estado. Agora, essa condição que o papado tinha era uma posição intermediária. Mas agora, qual é o outro extremo? Você tem uma tese e você tem uma antítese. O outro extremo é onde a igreja reina absoluta. Então, a igreja se torna o Estado.
Este nunca foi o modelo papal. Você tem isso no mundo islâmico. Lá, por exemplo, se você for até o Irã, a igreja é o Estado. E o mais alto líder é o Ayatollah, que governa com autoridade absoluta, não somente sobre a igreja, mas sobre o país e sobre o Estado também. Então, essa é a antítese. Então, você tem a tese que o separa completamente, o que tem sido desde a Revolução Francesa, o que não é o ideal de acordo com o catolicismo. Eles têm a posição intermediária. Então, você tem a tese sem Deus no governo. Você tem a antítese, a igreja governa absoluta, e ambas estão em uma turbulência absoluta, um caos absoluto, guerra, tumulto, dor, morte, sofrimento. E qual a solução? A síntese, a versão romana católica. A versão romana católica. Então você volta para a estaca zero. Certo, nós voltamos para a Idade Média. E isso é o que o homem disse. Ele ecoa Roma quando diz que a separação entre igreja e Estado é demoníaca. Eles têm que estar juntos. Eles são aqueles que determinarão. E isso é para onde que eles estão indo. E é onde o Donald Trump é o campeão. Nós não estamos falando aqui neste fórum quem vai ganhar. Essa não é a nossa função. Tudo que nós estamos falando é que a filosofia do Rei do Norte, no final, derrotará a filosofia do Rei do Sul. E a filosofia do Rei do Sul emanou da Revolução Francesa. É o que atualmente você tem hoje nos Estados Unidos. Eles apoiam isso mais fortemente do que os outros, certo? Então nós temos este cenário. Então você tem o contraponto, que é o controle religioso absoluto. Mais uma coisa que ele disse é que esta América, e essa união que ele está falando, essa igreja e Estado governando, vai durar para quanto tempo ele disse? Para sempre. Agora, de quem é essa filosofia? É uma filosofia bíblica? Não. Não. Quando você olha para Daniel capítulo 2, o que aconteceu com a pedra que não foi cortada por mãos humanas? Em outras palavras, essa intervenção divina se choca com a estátua. O que acontece? Tudo se torna pó. Pó. E até o pó será varrido, certo? Não restará nada dos sistemas terrenos. Bem, qual é a filosofia que está ecoando agora quando eles dizem, quando a igreja finalmente governar novamente, será como o reino de Deus que governará para sempre? De quem é essa filosofia? Da Igreja Católica Romana. Essa é a filosofia romana católica. O catolicismo romano acredita no milenarismo. Em outras palavras, não há milênio nenhum. Quando a igreja governar, o reino estará aqui. Então o reino é o reino na terra. Mas Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E ele levará seus filhos embora. Na última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem na terra naquele momento serão trasladados. Em um momento, em um abrir e piscar de olhos. E juntos encontrarão o Senhor nos ares. Então, eles serão levados ao céu. E lá eles governarão com Deus por 1000 anos. No céu. Sim, no céu. E o julgamento será dado a eles. E a terra será destruída e todos os reinos terrestres chegarão ao fim. Esta não é uma profecia bíblica. Não é interessante que essa mesma filosofia está com outro Salvador? É coisas que nós já discutimos aqui antes. Tudo é um reino na terra. Eles estão sempre esperando pelo reino que virá, e o reino não será na terra. A terra não se tornará melhor. Não. E eles têm também o que nós chamamos da doutrina da segunda chance.
E não existe tal coisa. Isso não seria justo para as gerações anteriores que não tiveram a doutrina da segunda chance, certo? Agora, eu não estou duvidando, eu acredito que nós não estejamos duvidando da sinceridade das pessoas. Mas o que nós estamos falando é que se você não está enraizado na palavra de Deus, se você começar a jogar o jogo de incorporar as ideias de todos, se são as ideias de um maçom ou o que quer que seja, e começar a dizer que essa visão é que se desenvolverá na Terra, e começar a aplicá-la para nosso tempo, você não está trabalhando com a palavra de Deus. Não é o critério correto. Então vamos continuar e ver o que mais ele tem a dizer. Mas eu falarei para vocês aqui, não será somente esta administração, não serão somente os próximos 4 anos ou os próximos 8 anos. Eu vi 20 anos, Sid. Eu vi 20 anos claramente. E eu acredito que é um pouco mais, porque o Senhor falou comigo em um encontro. Ele disse, Jeff, quando a última trombeta tocar, e eu perguntei, o que o Senhor quer dizer quando a última trombeta tocar? A última trombeta, e eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com a última trombeta? E era um jogo de palavras, Baron Trump. Ah, mais uma coisa que eu gostaria de compartilhar, Sid. Se eu puder, só para terminar. Este ano, no dia 11 de novembro, que é 11/11, em 1620, o Mayflower ancorou em Plymouth. Este ano, no dia 11 de novembro de 2020, será o aniversário de 400 anos do Mayflower. E o Senhor disse, Jeff, do mesmo modo que eu levantei um libertador que confrontou os poderes do governo daquela época. Eu conduzirei o meu povo para um reavivamento glorioso, que os libertará de qualquer outro governo. Eu os guiarei através do poder de sinais, prodígios e milagres, como eles fizeram no livro de Êxodo, onde os filhos de Israel estavam em escravidão por 400 anos, e eles foram libertos através do poder de sinais, prodígios e milagres. E de acordo com o Salmo 105, eles saíram com toda a prata e todo o ouro. E não havia nenhum fraco entre eles por causa do anjo da cura. Ele está vindo para a América, para Israel, está vindo para o Oriente Médio, está vindo para as nações. Tudo vira nessa eleição e é tão, tão importante. Agora ele fala sobre 20 anos. Eu espero que ele esteja errado. Ele está falando sobre Baron Trump. E quem é ele? Ele é o filho de Donald. Então, ele está pensando sobre uma sucessão onde até o filho de Donald Trump terá um papel importante em algum tempo nos próximos 20 anos. Agora, a Bíblia diz alguma coisa sobre essas coisas? Isso está fundamentado em algum lugar na Bíblia. Ele está falando que virá para quantas nações? Todas as nações, incluindo Israel. Sim. Então, nós temos uma total mistura de todas essas coisas, baseado basicamente em uma visão que volta a George Washington, que era um maçom. E nós precisamos perguntar para nós mesmos, nós podemos aceitar isso? Ele mencionou nesta última parte que Deus disse para ele que ele levantará um Salvador. A nova era também está esperando por um despertar da nova era. Sim, eles estão todos esperando pelo Messias. Sim, um Salvador, o Messias. E tudo isso está começando a se interligar. Então, basicamente, o que nós estamos falando que toda essa confusão que está lá fora no mundo pode ser evitada se você toma um simples assim, diz a palavra. E um assim diz o Senhor. E o que torna isso mais confuso é o verdadeiro retorno de Jesus é também iminente. Então você tem tudo isso. O diabo não é estúpido. Não, ele não é estúpido. Ele sabe que tudo isso está culminando ao mesmo tempo. Certamente. E quantas nações ele quer enganar? Todas.
Alguns deles aceitam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, alguns não aceitam, alguns o rejeitam completamente como não tendo nenhuma significância. E como nós falamos no início, isso é crucial, Então agora eu posso ter união, agora eu posso ter paz, eu posso ter prosperidade, eu posso ter um reino com pessoas que aceitam Jesus, com pessoas que não aceitam Jesus, com pessoas que o chamam de impostor. Essa é a confusão de Babilônia, se já existiu alguma. E também é interessante como eles usam datas e jubileus e todas essas coisas como Mayflower. É a data que ele usou para o Mayflower. E 11 de novembro, 11 do 11. E 11 do 11 será exatamente 400 anos desde aquela época. E um libertador viria. E os filhos de Israel ficaram exatamente 400 anos como escravos e depois foram libertos. Então ele está insinuando que Donald Trump será o libertador. Você pode usar uma profecia dessa maneira. É uma maneira bíblica de interpretar profecia. Não. Nós não estamos tentando ser duros aqui. Nós somente estamos tentando mostrar às pessoas que o seu critério deve ser sempre a palavra de Deus. Vamos colocar uma voz judia nesta mistura. Aqui nós temos mais um profeta ou profecia. Esse é o judaísmo messiânico. Vamos ouvir o que eles têm a falar. Bem, o presságio começou quando eu estava na estaca zero. E eu vi esta árvore, eu fui conduzido, e alguma coisa disse que eu deveria checar aquilo. O mistério desse presságio, para aqueles que não sabem, é um mistério de um modelo de advertência e o julgamento de uma nação que conhecia a Deus e está afastada do antigo Israel. E nos últimos dias do Israel antigo, esses 9 presságios ou sinais aparecem na Terra. E vocês foram as primeiras pessoas que nós falamos na mídia. E como cada sinal precisamente, assustadoramente, sabe? Começando com 11 de novembro, e sempre começa com esse ataque na Terra. É uma sacudidura da nação, mas depois vem um período de tempo depois disso. E a nação é dada esse período para voltar para Deus. E se eles não se voltam, uma grande sacudidura vem. E eu pressenti que nós estamos chegando ao fim desta janela. Ou pelo menos ao fim de parte desta janela. Antes de 2020, eu pressenti que 2020 seria... Eu falei às pessoas que 2020 seria um tempo de perigo, e eu falei ao povo de Israel no começo do ano que eu acreditava que seria um ano de sacudidura. E quando eu olho de volta para o presságio, Jonathan, eu leio sobre coisas que virão, um capítulo chamado Coisas que Virão. Isso sacudirá a nação. Eu tenho um xerox aqui, e diz que a sacudidura tomará forma de desintegração econômica. Nós já temos visto isso. Derrota militar, não aconteceu ainda. Desordem e divisão, nós já vimos isto. O colapso da infraestrutura, nós já temos visto isto. Calamidades feitas pelo homem, calamidades na natureza. A questão é que o padrão é este. O padrão é que você tem aquele abalo de aviso inicial, e depois você tem um período de tempo, e então você tem uma sacudidura maior. Quando eu olho para este capítulo, Jonathan, fala sobre a sacudidura que vem, fala sobre a palavra coroa. A palavra coroa é a palavra corona. Eu não sabia, mas está lá, das coisas que virão. E a outra coisa que eu quero falar agora é que realmente aponta o ano de 2020. Eu mostrarei para você, mas está lá no presságio. Você pode ler, não que Deus tenha feito acontecer, mas está acontecendo. E é um dos padrões, um padrão bíblico. Porque por anos eu estava olhando para este ano de 2020. E agora nós estamos lidando com grandes sacudiduras. Agora nós temos a coroa, nós temos o corona, nós temos tudo misturado lá. Ele está falando sobre todos esses eventos mundiais. Sim, ele até mencionou as calamidades feitas pelo homem e as calamidades naturais. Exatamente. Agora, novamente, vamos voltar para a estaca zero. O âmago dos eventos finais que acontecerão. Nós encontramos no âmago do livro do Apocalipse.
e vai do capítulo 11 até o capítulo 17. Então nós temos a escatologia entrando. E os atores para nós observarmos são a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, e a besta que emerge do mar é o papado, porque isso foi claramente definido pelos reformadores. E eles estavam todos de acordo quando a questão era essa. E a besta que emerge da terra é os Estados Unidos da América, que mais uma vez vai implementar uma imagem à besta e imporá decretos papais. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que o sistema da primeira besta, Roma, a qual era Igreja e Estado juntos, será substituído pela segunda besta, que fará sua oferta, mas antes de fazer isso, primeiro tem que fazer uma imagem. Em outras palavras, se tornará como a primeira. Então, o rei do norte, que é a primeira besta, tem que vencer o secularismo e deve voltar para o status quo. É isso que nós devemos observar. Esses profetas, de alguma maneira, alguma vez avisaram sobre a primeira besta? Não há nenhum aviso contra a primeira besta. Ok, há algum aviso sobre a imagem da besta? Não, nada. Então, está faltando alguma coisa? Então, tudo que está acontecendo está sendo atacado, e o problema é a separação da igreja do Estado. E é fascinante para mim, nós mostramos em discussões anteriores, que até os judeus nos Estados Unidos dizem que o Estado e a igreja devem se unir, embora eles estejam falando que o mundo cristão devesse se unir. É isso que nós precisamos para a moralidade. Então, o cerne inteiro do livro de Apocalipse foi deixado fora do cenário. Agora, além dessas profecias, prenúncio é uma palavra interessante, e o precursor é alguém que traz notícias e diz o que vai acontecer no futuro. Então, você tem essas profecias estranhas sobre quem vai morrer e o que vai acontecer. Todo mundo está em uma montanha russa nessas profecias. Há algum assim diz o Senhor em todas essas coisas? Então vamos olhar para este. Eu achei este muito interessante. Nós estamos em um estado muito triste, senhoras e senhores. Um estado muito triste. E Deus vai lidar com esses falsos apóstolos, esses falsos profetas, que chamam profetas, mas nem conhecem a palavra de Deus. Eu oro 6 horas por dia. Bem, senhoras e senhores, o Senhor não está interessado em suas orações. Ele está interessado em quem está gastando tempo com a sua palavra e permanecendo em sua palavra. Deus não se importa com as suas orações, Ele quer que você permaneça na sua palavra. Deixe-me explicar os eventos que acontecerão. O presidente Trump morrerá. Califórnia terá um terremoto de 10.0. Antes do final do verão deste ano, no último dia 4 de setembro, eu lancei um vídeo que a Califórnia terá um terremoto de 10.0. E não aconteceu porque Deus está avisando as pessoas. Foi um aviso, senhoras e senhores. E a parte triste disso é que nós não prestamos atenção no aviso de Deus. E quando o terremoto de 10.0 acontecer, nós perderemos a internet. É por isso que você deve gravar tudo no seu computador. A América entrará em colapso. Há algo que você deve procurar, há algo que você deve ver. O que eu estou falando a você está prestes a acontecer. Haverá um evento catastrófico que vai chocar e balançar a comunidade cristã. Nos próximos 7 a 10 dias, 4 televangelistas morrerão no mesmo dia. Kenneth Copeland, Jim Baker, John Sorey e Joyce Myers. 4 pessoas morrendo no mesmo dia. Então, senhoras e senhores, vocês sabem que é tempo para se preparar. Ontem de manhã, o Senhor me deu uma visão clara de 4 homens planejando o assassinato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A morte de Donald Trump significará grandes mudanças para a América. Mas antes da morte dele, acontecerá um evento. Esse evento, eu já gravei vídeos sobre isso antes, é que 4 televangelistas
Kenneth Copeland, Jim Baker, John Sorey e Joyce Myers morrerão no mesmo dia. O fundamento bíblico é 1 Samuel, capítulo 4. Vocês verão que os filhos de Eli e sua nora morreram no mesmo dia. Quando isso acontecer, você sabe que a morte de Donald Trump virá logo atrás. Ele previu um terremoto que nunca aconteceu. Então, nunca aconteceu porque Deus estava dando um aviso. Então, é possível, porque Deus disse que Nínive cairia e não aconteceu porque eles se arrependeram, certo? Mas houve algum arrependimento na Califórnia que você saiba? Não. Então, o que a Bíblia diz quando alguém diz que algo vai acontecer e não acontece? Ele é um falso profeta. Então, 4 evangelistas morrerão no mesmo dia. Então, Donald Trump será assassinado. Aparentemente, eles dizem que há muitas tentativas de assassinato de Donald Trump. Seja como for, isso é jogar mais informação no mundo. E as pessoas têm procurado por isso. E ele é bem categórico. Deus deu a ele essa visão, certo? E ele está dizendo que os outros são falsos profetas. Falsos profetas, então eles vão desaparecer. É possível pegar nomes da Bíblia, vamos dizer, Eli e seus filhos, e aplicar a 4 televangelistas que vivem hoje. É possível fazer isso, mas a veracidade disso, principalmente se um deles é uma mulher, certo? Ele escolhe a dedo. Sim, ele escolhe a dedo. Concluindo, nós podemos colocar a nossa fé em sinais, profecias e prodígios? Em todas essas coisas, nós podemos fazer isso? Se está alinhado com a Bíblia, como a lei é o testemunho, então você pode, mas você tem que filtrar e testar. Exatamente. Então, você pode começar a confiar nisto. Nós temos falado muito sobre os sinais dos tempos. Algumas pessoas dirão conspiração, mas à medida que está alinhada com a Bíblia, com a palavra de Deus, então não é uma conspiração. Sim, eu acho que no episódio passado, esse é o episódio 30º, eu acho que no episódio 29, uma das principais coisas que nós tentamos trazer, o seu filtro é a Bíblia. Mesmo quando você usa os escritos de Ellen White, você os filtra através da Bíblia. Tem que estar em harmonia com a Bíblia. Isso é porque você coloca todos esses profetas no mesmo... Então, qual é a nossa mensagem para as pessoas lá fora e qual é a mensagem para as pessoas dentro da igreja? Porque o perigo que nós vimos é que até os eleitos serão enganados. E que milagres, sinais e prodígios ocasionarão tudo isso. Especialmente milagres de curas. Isso é muito difícil ignorar, não é verdade? Finalmente, a nossa discussão não estaria completa se nós não nos referíssemos a Lou Engle. Ele é o homem que organizou o chamado e o envio. Ele é muito proeminente no meio evangélico. Então vamos ver o que ele tem a dizer e colocar isso na mistura. Recentemente, quando o presidente Trump foi eleito, que é o presidente mais pró-vida da história da América, o seu suporte à igreja tem sido incrível. Eu senti que o Senhor me repreendeu e ele disse: Lu, você contou a história de Wilberforce no cinema. Você contou a história da sua oração, mas você não acreditou, você apenas pensou que era uma grande história. Eu estou respondendo a sua história. Se a igreja orar, eu estou respondendo a sua história. E o presidente Trump é o Wilberforce. Você orou por isso naquele momento. É por isso que eu tenho orado e eu tenho feito 40 dias de jejum ao longo dos anos. E eu disse: Senhor, eu não posso convocar mais 40 dias de jejum. Está uma crise. Mas eu não posso fazer isso. Eu convoquei tantos jejuns. Então eu disse: se o Senhor quer que eu convoque este jejum, o Senhor tem que confirmar isso para mim. Porque eu não quero ter boas ideias. 2 noites mais tarde eu tive um sonho. E no meu sonho eu tive uma conversa particular com o presidente Trump. E eu pude sentir sua dor, sua solidão e a pressão que estava contra ele.
e o ataque contra a sua vida. E de repente eu levantei a minha voz com grande emoção e amor a Ele. E eu disse, eu vou extravasar o meu coração em 40 dias de jejum. E eu vou estar orando por você e pela América. Eu acordei e sabia que este foi o chamado. Nós o estamos chamando de o jejum do ponto vital da história. Eu quero convidar muitos de vocês que estão assistindo que entrem neste jejum que começou 2 dias atrás, ousando acreditar que os principados dos poderes da morte e racismo e ódio podem ser quebrados nos céus com um jejum massivo e oração. Nós estamos fazendo isso. É muito importante que eu esteja com você ao telefone, Allen, e com todos esses constituintes. E eu receio, se as coisas não mudarem, nós poderemos ir para uma guerra civil. Então ele está dizendo que tudo tem que ser unido e que nós precisamos de um Wilberforce. Isso é muito interessante para mim, porque eu fui um evolucionista, certo? Antes de descobrir as verdades das Escrituras. Agora, o bispo Wilberforce foi quem discutiu o assunto do darwinismo. E ele debateu com Huxley, o bulldog de Darwin. E, aparentemente, naquele debate, apesar de que Wilberforce foi bem veemente, Huxley venceu. O mundo científico fala isso hoje. Então, basicamente, o que ele está falando é que Donald Trump se opõe ao secularismo e se opõe ao movimento anti-Deus, exatamente como Wilberforce se opôs ao darwinismo. Então, eles estão todos a favor de Trump. Então, se Trump ganhar, isso será interessante. Porque que tipo de união entre religião e Estado você terá? Será uma interessante, porque se você olha para os diferentes conselheiros e as diferentes denominações, exatamente, será uma união bíblica ou uma união papal? Será papal, será uma união papal, uma ecumênica. Então, nós vimos muitas visões, nós as discutimos, se elas estão de acordo com a Bíblia. Vamos terminar com esta citação que vem de Maranata, e fala sobre milagres satânicos, e cita Apocalipse 13:13, que é o cerne do que nós discutimos, onde nós temos as duas bestas nesta revelação maravilhosa. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé, vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Nós vimos isso, sim. Qual é o critério? A palavra de Deus. Por meio de agradáveis enganos e mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservá-lo sob seu domínio. Dirige, portanto, os seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para os que guardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar todos os mandamentos de Deus. Até os eleitos serão enganados se eles se concentrarem nessas coisas. Somos advertidos de que nos últimos dias ele trabalhará com sinais e prodígios de mentira e continuará esses prodígios até o fim da graça, para que os indique como prova de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Isso é sério. Satanás virá para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Ele alega ser Cristo e se apresenta pretendendo ser o grande médico missionário. Eles estão esperando pelo Messias, certo? Ele fará com que desça fogo do céu à vista dos homens para provar que é Deus. Concluindo o que nós discutimos, a Bíblia é o critério para o nosso trabalho. Como nós discutimos no início, a centralidade de Cristo é absolutamente primordial. Nós não podemos misturar vários sistemas religiosos
e ainda ter Cristo no centro. Então a minha oração é que o povo de Deus fique firme em um assim diz o Senhor, e que as pessoas lá fora que estão confusas, e que deixou a luz que tem brilhado pelo caminho, eu quero dizer, a reforma deu uma luz tão clara. Por que está sendo rejeitada? Porque há somente flechas aqui e flechas lá, mas eles se perderam no barulho. Nós devemos voltar à luz clara que Deus nos deu. Aos fundadores da Reforma Protestante e ao remanescente final, que guarde os mandamentos de Deus e tenha o testemunho de Jesus. No próximo episódio, nós podemos discutir quais serão os eventos finais em torno disso, dessas coisas falsas, e o que está vindo sobre o povo de Deus e sobre a terra. Então, nós poderemos partir dali até a libertação do povo de Deus. Sim, nós discutiremos isso, nós discutiremos quais serão os eventos finais e por que os mandamentos de Deus e a fé de Jesus é tão proeminente, uma característica da mensagem final para a humanidade. Vamos orar. Querido Pai Celestial, o assunto de sinais, prodígios e profecias que permeiam o mundo lá fora é um problema sério, mas não somente lá, Senhor, mas nas nossas próprias fileiras. Nós temos experiências similares. Todo vento de doutrina está soprando. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos enraizados na verdade, a estarmos firmes nos pilares da fé, os quais estão fundamentados em um fundamento inabalável. Nos dê força e sabedoria para os tempos que nós estamos vivendo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir este vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Quando o sino aparecer, clique novamente para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui.